ao podcast A Evolução Natural da Galápagos Capital. Hoje a gente vai falar sobre o Wealth Management com Arnaldo Corvelo e a Maria Manolides, que são sócios e responsáveis por essa área aqui na Galápagos. A gente vai abordar bastante sobre os diferenciais, como funciona e como que vai passar a evolução do Wealth Management aqui no Brasil. Muito obrigada, Mari e Arnaldo. Queria que vocês apresentassem primeiro, começando por você, Mari. Obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês. Nós, Arnaldo e eu, somos responsáveis, como você disse, pela área de Wealth Management, onde nós temos uma segmentação, né, dentro da nossa estrutura, atendemos os clientes na área digital, alta renda e no Multifamily Office. Então, nós nos dividimos um pouco dentro da estrutura, temos uma estrutura de 118 pessoas, atendemos Brasil todo, temos vários escritórios, são 9 escritórios, e nós dois nos dividimos nas tarefas internas dentro da estrutura. Vou deixar o Arnaldo falar. Bom, eu sou o Arnaldo Corvelo. Para quem não me conhece, eu montei a WM há 12 anos, estou na Galápagos praticamente desde o início, e depois de uma carreira trabalhando em tesouraria de banco, resolvi que era uma hora de explorar o mercado de pessoa física, trazer uma experiência diferente, produtos diferentes para o mercado de alta renda, e desde o ano passado, junto com a Mari, a gente também começou a explorar o segmento de Multifamily Office, e acho que é um pouquinho disso que a gente vai conversar aqui, das diferenças entre o alta renda, o Family Office, o Digital e o Galácticos também, que é uma iniciativa muito legal que a gente trouxe para tratar do patrimônio financeiro das nossas grandes estrelas, tanto do esporte como do entretenimento. Não, em breve a gente vai ter um podcast só do Galácticos, então para quem está ouvindo aí, fica ligado que a gente vai ter uma editoria especial deles. Mari, eu queria voltar com você para você falar rapidamente também a sua história, afinal de contas é uma história super inspiradora, principalmente para as mulheres que estão nos ouvindo. Obrigada, eu estou no mercado há 40 anos, eu parei nos 40, não falo mais quantos, mas minha carreira toda sempre trabalhando com famílias, pessoas físicas, trabalhei em multinacionais, Chase, Merrill Lynch, fundei uma empresa chamada Reliance, que distribuía produtos financeiros, até fundar a Thaler com os meus sócios como Multifamily Office. 18 anos de Multifamily Office, casamos o ano passado, em setembro, muito feliz, e dividindo aqui com o Arnaldo essa área de Wealth Management, onde eu tenho um foco bastante grande no Multifamily Office, e a gente tem um objetivo de crescer esse segmento dentro de uma estrutura onde a gente atende pessoas jurídicas também. Bom, eu queria que vocês dois explicassem, na verdade, bem na prática, como funciona de fato uma área de Wealth Management, quais são os serviços que são oferecidos, porque às vezes parece uma coisa meio Wealth Management, o que é isso, né? Então eu queria que vocês destrinchassem um pouco mais de como funciona. Bom, posso falar. Eu acho que o primeiro de tudo é que é uma jornada do investidor aqui dentro, né? Quando a gente pensa, normalmente quando você fala de gestão de patrimônio, você já está olhando o investimento final, o produto que vai ser alocado, a carteira que vai ser montada. Mas antes disso é muito importante entender como esse investidor vai se relacionar com você, quais são as angústias, quais são os desejos. Então, as primeiras reuniões elas partem muito para você entender esse cliente, entender dentro de um planejamento financeiro, às vezes dentro de um planejamento sucessório. A partir dali a gente vai dando os próximos passos para começar a pensar qual vai ser a melhor estrutura de investimento para ele e que vai atender realmente essas necessidades conforme o planejamento vai dando para a gente. Então é uma jornada e a partir dessa jornada você vai chegar na carteira final, que normalmente é onde as pessoas se preocupam mais, mas acho que toda a parte anterior, que a gente chama que é um serviço que não aparece tanto, ele é muito importante, se não mais, do que propriamente dito só a carteira. Acho que entender essa vida patrimonial dele antes de oferecer alguma coisa, né? E os desejos, os objetivos, acho que tudo isso, a gente ouve muito falar sobre isso, né? Vou montar uma carteira, vou fazer o suitability, conforme, mas o que a gente faz aqui na Galápagos, a gente vai bem profundo nesse trabalho, quer dizer, entender onde ele está, entender qual que é a situação, como ele vai estar e como ele planeja estar nos próximos anos, para a partir daí a gente começar a pensar como a gente vai desenhar isso. Se vai ser numa estrutura local, se a gente vai usar nossa estrutura offshore em Miami ou na Suíça. Então tem muita coisa que a gente pode fazer para conseguir
atender o cliente da melhor maneira, né? Eu acho que esse é um grande diferencial nosso, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E se eu puder complementar, o momento de vida é muito importante, porque às vezes o indivíduo está numa fase de acumulação de patrimônio, então é uma estratégia. Ou ele está numa fase onde ele vive deste patrimônio e já está se preparando para fazer a transmissão para a próxima geração, é uma outra estratégia. Por isso que dentro da nossa estrutura, com os 3 segmentos, a gente consegue atender os nossos clientes do pequeno, médio ao grande e toda esta jornada, né? E poder colocá-lo no local correto, ajudá-lo e fazer, na realidade, um trabalho de advisory, onde você está aconselhando, de fato, não só nos ativos financeiros, mas nessa jornada de vida. Que eu acho que esse valor que o Arnaldo está dizendo, que assim, é intangível, mas ele faz toda a diferença na vida das pessoas. E os feedbacks que a gente recebe depois por conta disso é muito grande. E no Multifamily Office, nós temos um pouco mais em relação a planejamento patrimonial. Fala o que é um Multifamily Office. Pois não. Multifamily Office, na realidade, atende várias famílias com patrimônios maiores, onde nós usamos todas as classes de ativos que o cliente tem, inclusive ativos imobilizados. Então, tem muitos imóveis, tem recursos financeiros, doméstico e internacional, tem estruturas, então, uma holding familiar, um fundo exclusivo, fechado ou aberto, agora os dois come cotas, mas você no fechado, você pode fazer doação com usufruto. Então, o Multifamily Office atende como uma família, levando em consideração fluxo de caixa da família, qual é a necessidade que a família tem de recebimentos e como que esse patrimônio ele vai chegar para a próxima geração. É planejamento mesmo. Se ele está sendo consumido, se ele não está sendo consumido. Então, algumas famílias ficam preocupadas em tomar decisões de investimentos e não sabem se o patrimônio vai durar tanto. Então, a gente faz o trabalho autuarial, verifica que nesse nível de gasto frente ao patrimônio, quanto tempo o patrimônio dura, se é que dura. Então, a gente entra nesse detalhe também. Eu costumo dizer que é um divã financeiro, onde você vai realmente começar a ter aquela conversa que às vezes você não percebe muito. Eu tenho um patrimônio muito grande, mas eu também gasto muito, né? Então, em algum momento você tem menos entradas, então como é que você vai lidar com isso ao longo do tempo se o seu patrimônio e os seus gastos são condizentes com a rentabilidade da sua carteira e quanto você vive dela, né? Até tem um dado, né, que fala que depois de 2 gerações, praticamente acaba a riqueza da família. Se não for planejada, é isso que acontece. Às vezes pode ser em menos de 2 gerações. Exato. Exatamente. Não, e aonde se encontram os riscos, porque normalmente as pessoas físicas têm o seu negócio, têm as suas coisas e não estão prestando atenção aonde pode dar errado, né? Em coisas básicas, né? Por exemplo, um filho que namora, que já é herdeiro, já está recebendo um pedaço da família, namora, mas ele fica na casa da namorada, a namorada fica na casa dele. União estável. Exato. Caracterizou união estável. Então, assim, é nosso papel dizer, poxa, por que você não faz um contrato de namoro enquanto você está nesta condição? A gente teve até um caso de um rapaz, 26 anos, que ele fez 50 milhões vendendo a sua empresa de tecnologia para um grande banco e ele tinha uma namorada. E a gente falou assim, você percebeu que você tem uma sócia? Você sabia que você tem uma sócia? São coisas básicas. Eu acho que o espectro é muito grande, né? Você tem essas questões mais pessoais que também às vezes a gente não se atenta, mas tem outras, né? Às vezes você está com uma estrutura fiscal porque alguém te trouxe uma solução milagrosa e lá na frente você vai descobrir que, puxa vida, foi uma tragédia e você vai chegar uma multa da Receita fenomenal para você. Então, dentro também da Galápagos, do Wealth Management da Galápagos, a gente tem uma estrutura proprietária que vai te ajudar no Wealth Planning para entender se a sua estrutura que você tem ou a que você está criando é adequada, se você entende aonde você está, se esse risco, se é que ele existe ou não, você está ciente. Então, quando você começa a olhar, tem várias variáveis que interferem
na gestão de patrimônio, que não é só um investimento. Claro que o investimento é super importante. Sim. Você colocar tudo num investimento que vai dar errado, aí não adianta você ter planejamento nenhum que acabou o patrimônio. Mas tem outras coisas que são importantes. Então, quando você perguntar o que é um MFO, o que é um Multifamily Office, ele te olha 360. Então, ele vai olhar onde você está, a sua estrutura fiscal, o seu planejamento financeiro, se você não está se atentando a alguma coisa. E aí você começa a entender, tem um cliente, tem uma família que é muito patrimonialista, ela já tem uma quantidade muito grande de imóveis, então a carteira vai ser montada de uma maneira. Aí tem outra família que ainda está ativa, tem uma empresa no Brasil que depende bastante da economia brasileira. Então você não vai provavelmente ter uma carteira igual o cara que é patrimonialista, porque você já está exposto à economia Não tem de uma maneira receita, né? diferente. A verdade é essa, é bem É personalizado, muito, né? é muito personalizado. E até para a gente entender um pouquinho de como funciona o mercado atualmente, porque não é usual o wealth management por aí, né? A gente viu um crescimento muito grande de várias assessorias. Qual que é a diferença de fato de um wealth manager para uma assessoria de investimento, por exemplo? Então, você tem dois, eu chamo de dois personagens no mercado. O que faz venda de produto, que a gente chama de distribuição de produtos financeiros, e o que faz a gestão. E a diferença é bastante grande, porque quem vende produto não faz gestão. Ele simplesmente apresenta os produtos e está vendendo. Nós não vendemos produtos, nós fazemos a gestão. Então, é isso que a gente está dizendo. Pode ser até através de produto, mas é um produto que a gente originou, estruturou e vai acompanhar até o final, né? Qualquer coisa que aconteça nesse produto no meio do caminho, a gente já está olhando e está de perto dele. Acho que até a gestão pelo produto é uma gestão importante, mas o que a Mari está colocando é o seguinte: eu não te vendi um negócio e depois você se vira se acontecer alguma coisa. E também a gente tem acesso a tudo que tem no mercado. Então, para nós, assim, o que importa, o produto ele é, vamos dizer, é a forma como você vai estruturar aquilo que você precisa. Ele chega, vamos dizer, na última esteira. Primeiro, a gente vai fazer uma política de investimento, entender o que é realmente para aquele cliente, para o fluxo de caixa que ele precisa, quanto que ele precisa dos próprios recursos para o seu dia a dia, para ele não precisar estar resgatando indevidamente, e aí a gente vai montando essa estrutura. Quem vende produto, não, ele simplesmente vende o produto. Essa é a grande diferença. Até a forma de remuneração E é isso que eu ia diferente. falar, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho, porque assim, nos Estados Unidos já é como a gente faz aqui, a Europa é 100% dos advisors funcionam como a gente faz aqui. E aqui o Wealth Manager ainda é uma coisa muito nova, a forma de remunerar, como que a gente, né, cobra do cliente. Conta um pouco essa história. Bom, a Mari já nasceu nesse ambiente, então é bem diferente, mas quando eu trouxe o produto de MFO para alta renda, né, que era a ideia lá quando a gente montou a WM lá atrás, 11 de 10 pessoas diziam que o cliente nunca ia pagar por gestão, ou advisor, né? E a gente viu que realmente, talvez eles estivessem certo, a gente viu o crescimento de quem apostou na estrutura de agente autônomo, onde você é remunerado não pelo seu cliente, e sim pelo gestor ou emissor do produto, mas para a gente é muito importante que quem nos remunere seja o cliente. Isso garante que você está totalmente isento de conflito e alinhado com o seu cliente. Né? Porque quando você tem, assim, e aí você tem em todas as carreiras, você vai ter quem trabalha bem, quem trabalha mal, inclusive dentro de family office, juiz de futebol, médico, sempre você tem todo mundo. Mas o ponto é o seguinte: o que eu acho que a gente acha que é bem importante é não deixar nenhuma dúvida quanto ao alinhamento com o nosso cliente. Então, quem nos remunera sempre é nosso cliente. E se a gente alocar num fundo, se a gente tiver qualquer tipo de remuneração extraordinária, ela volta para o cliente. Isso em qualquer segmento dentro da Galápagos, tem tanto no alta renda como no segmento de family office. Então não tem conflito. Aquilo que é melhor para o cliente é o que será feito. Então, às vezes, passa, inclusive, por uma decisão de jurisdição fiscal. Então, se o cliente está fazendo a saída fiscal do Brasil, não tem por que ele ter recursos no Brasil. Inclusive, a gente recomenda que ele faça a saída fiscal, a gente tem estrutura externa que o atende, fazendo gestão no mesmo modelo, mas assim, um alinhamento é total com o cliente, porque normalmente, se não é dessa forma, o assessor vai dizer, não, deixa o dinheiro aqui comigo, não precisa fazer a saída,
né? E não é o melhor para o cliente, porque ele vai ter bitributação. Bom, queria perguntar para vocês, afinal de contas, Galápagos Capital sempre está falando da evolução, né? A gente se propõe a ser protagonista, a gente está olhando para frente. Então, eu queria perguntar para vocês como que vocês enxergam a evolução do Wealth Management no mercado. Quem começa? Posso começar? Claro. Então, eu vejo que a evolução, na realidade, é a prestação de serviço cada vez melhor, digitalizada. Eu acho que tecnologia veio de uma maneira incrível que nos ajuda a criar processos e melhorar as informações para os nossos clientes e entrar, inclusive, nessa linha de planejamento patrimonial de uma maneira mais profunda. Então, eu acho que o Wealth Management é isso que a gente vai fazer. Eu acho que tem 2 pilares, né, no caminho da evolução. O Brasil ainda é um mercado que está engatinhando, principalmente quando você fala de mercado para pessoa física. Quando você olha o mercado americano, ele é super maduro, as pessoas físicas, independente da plataforma, acessam produtos de uma maneira direta, de uma maneira muito fácil. E no Brasil a gente sabe que ainda não é assim, né? Não faz muito tempo que a gente começou a ter arquitetura aberta para todo mundo. Então demorou muito para isso chegar aqui, né? O acesso a crédito no Brasil ainda é muito concentrado na indústria bancária, né? A Galápagos nasce realmente com a ideia de ser uma evolução do sistema bancário, de a gente fazer as coisas de uma maneira diferente, e não poderia ser diferente dentro do segmento de Wealth Management. Então, primeiro é que a gente consiga democratizar o acesso aos produtos, pegar o investidor, ligar diretamente com o tomador de crédito através do mercado de capitais. Esse acho que é o grande papel que a Galápagos tenta cumprir dentro do mercado financeiro brasileiro. E o segundo pilar é como a Mari falou, né? É um desafio constante nosso de combinar tecnologia, de automatização de processos, de uma experiência do cliente quando ele está atuando. O cliente quer ter tudo na mão, hoje tudo passa pelo celular. É, cada vez mais transparente ali para ele. Dentro do orçamento da Galápagos, de longe, o maior custo é tecnologia, e vai ser assim provavelmente por todos os próximos anos, só que fazer isso sem perder a humanização do atendimento ao nosso cliente. Todo colaborador da Galápagos, ele é Galápagos, a gente não tem autônomo, ninguém fala pela Galápagos que não esteja alinhado com a nossa cultura e com o que a gente acredita. E isso faz muita diferença, porque na hora que você precisa realmente, tem que ter alguém do outro da linha, tem alguém que está olhando o seu problema e está se colocando no seu lugar. Então essa combinação para mim de juntar o tomador com o investidor e fazer isso de uma forma aliando o edge de tecnologia com um serviço personalizado e humanizado, eu acho que é onde a gente quer chegar e onde a gente batalha para chegar. E tem um último ponto que eu gostaria de acrescentar, que como nós somos um partnership e as pessoas são sócias, tem um olhar diferente de dono, né? E trata o cliente realmente assim como o centro da preocupação, porque quem realmente é importante aqui dentro é o cliente. E a gente tem foco no cliente. A gente até fala que é o cliente, na verdade, o cliente, a família e o negócio dele, né? Ele está no centro de todos os nossos serviços no final do dia, né? Exatamente. Legal, quero agradecer a presença de vocês, um bate-papo rápido. Próxima vez vou chamar vocês para a gente falar realmente como funcionam os investimentos, e aí talvez o nosso gestor, o Canquerini, também possa vir. E muito obrigada, até a próxima. Obrigada. Obrigado, Mari, obrigado, Rebeca, pelo convite. Inauguramos esse podcast, né? Exatamente. E espero que você não esqueça da gente e chame mais vezes. Pode deixar, tá anotado. Obrigada. Bom, muito obrigada para você que nos assistiu aqui até o final. A gente se encontra todas as quartas-feiras. O próximo episódio a gente vai falar da nossa área de Asset Management. Vamos colocar aqui tudo na mesa com o nosso gestor Fábio Guarda. E você também pode seguir no YouTube e no Spotify os próximos episódios. Até a próxima, Galápagos Capital, a evolução natural.